Boa noite a todos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós estamos iniciando o nosso trabalho da noite de hoje. E nesse formato, embora seja para nós um trabalho que já se faz no nosso centro há mais de 20 anos, ele está sendo hoje feito nesse sistema pela primeira vez. Então, evidentemente que poderão surgir falhas, erros, e perfeitamente compreensível em virtude do nosso pouco convívio com esse meio, mas que não é por isso que a gente vai deixar de oferecer esse trabalho, porque a gente tem a consciência de que, por gerar muitas dúvidas, muitas perguntas, um trabalho como esse, a gente já pode garantir que é altamente necessário, porque as dúvidas são grandes e muitas, e nem todo mundo tem assim, a oportunidade de estar lendo, pesquisando, e, enfim, queimando as pestanas para conhecer melhor o Espiritismo. Evidentemente que o nosso trabalho não vai chegar nem longe de um pinga-fogo, né? Isso é um trabalho simples. As nossas respostas não são as últimas palavras. Ninguém aqui na Terra tem esse dom de ter a última palavra. É uma ajuda que se dá para que as pessoas possam sair do zero e, evidentemente, buscar o conhecimento nos livros e outras fontes. Então, nós vamos fazer um trabalho que vai durar 90 minutos. E nós somos 6. Calixto, Douglas, Fernando Guimarães, Fernando Veloso, Luiz Guimarães e Silvio, mas Silvio, por uma questão de saúde, preferiu ficar alheio. Então, nós vamos ter, para cada resposta, em torno de 5, 6 minutos, e, evidentemente, esperamos que seja um trabalho onde todos, inclusive nós, possamos aprender um pouco mais. Então, para iniciar o nosso trabalho efetivamente, eu vou pedir ao companheiro Luiz Guimarães que faça a prece de abertura dos nossos trabalhos. Pai de bondade, mestre amigo Jesus, espiritualidade sempre presente nos trabalhos do Caminhando para Jesus. Mais uma vez reunidos e unidos em nome de Deus, agradecemos a oportunidade para nos debruçarmos no estudo da doutrina dos Espíritos, uma doutrina consoladora que nos envolve, que nos engrandece e nos fortalece. E nesses estudos de perguntas e respostas, dá-se-á um aprendizado amplo para todos nós, já que ninguém sabe de tudo. E para iniciar os trabalhos da noite, agradecendo esta oportunidade, passamos a palavra ao irmão Calixto para que conduza os trabalhos da noite, na santa e divina paz. Assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Vamos começar pela pergunta número 1, que, coincidentemente, Calixto é o primeiro na ordem alfabética, então ela vai ficar comigo. A pergunta que foi feita é a seguinte: uma pessoa que desencarnou faz 7 meses já pode psicografar cartas para a família? Uma resposta curta seria sim e não, né? Evidentemente que a humanidade, não se, com raríssimas exceções, está preparada para o após a morte. E, com isso, conflita com o que há de mais necessário quando se transpõe a linha da morte, que é a lucidez. Então, a pessoa que desencarna hoje pode ou não ter, naquele mesmo dia, na pátria espiritual, a lucidez necessária para saber, pelo menos, que não está mais entre nós. Tem pessoas que passam anos
às vezes décadas. Por quê? Porque não tem aquela... É uma pessoa materializada, é uma pessoa que não tem ligação nenhuma espiritualmente, são as pessoas, quanto mais grosseiras, são mais insensíveis, inclusive às coisas espirituais. Então, uma pessoa que tem a condição de psicografar 7 dias após sua morte, ela demonstra ser uma pessoa que tem uma relativa espiritualização. Agora, evidentemente que tem pessoas que têm condições de fazer isso no primeiro dia. Entretanto, a gente fica olhando a coisa do lado de cá. Por que esperar cartas psicografadas? Por que ficar na expectativa e outros vão até assento na esperança de receber uma comunicação? A pessoa pode ter até a lucidez necessária chegando lá no plano espiritual. Agora, nem tudo é permitido. E outra coisa, qual é a necessidade de A ou B receber uma carta de um parente que morreu? Muitas vezes, quando a pessoa estava aqui, ninguém dava nem bola para ele. Aí, depois que ele morre, quer receber uma carta, isso e aquilo. Então, não há necessariamente essa necessidade de você estar buscando, procurando, às vezes, em vários centros, receber uma carta. O telefone, como o Chico disse, toca de lá para cá. Então, muitas vezes, você, em busca de um consolo ou de uma coisa assim, termina caindo na mão de pessoas que lhe enganam. Porque, num centro sério, a comunicação, ninguém vai forçar, nem criar uma comunicação. Agora, tem pessoas que se dizem médios, tem centros que se dizem centros, e aí você consegue o que você quiser. Se você quiser uma mensagem boa, você recebe. Se quiser uma, você recebe, por quê? Não há seriedade. Então, numa casa espírita séria, o que vai se observar de lá para cá é qual o objetivo daquela mensagem. Você pode estar aqui morrendo de vontade, mas se não houver um motivo sério, se a espiritualidade que comanda aquele trabalho não permitir, simplesmente não vai acontecer nada. Então, há outros meios de você entrar em contato com quem morreu, pelo pensamento, pelo sonho. Durante a noite, todos nós estamos no mesmo plano. Agora, a nossa dureza material é que impede que a gente tenha, ao acordar, aquela lembrança daquilo que vivenciamos na noite, e aí achamos sempre que há uma separação, lá e cá. No entanto, estamos todos juntos, assim como nós à noite estamos aqui a todo tempo, e muitas vezes juntos de nós, e a gente simplesmente pela pouca sensibilidade ao plano espiritual, achamos que há uma distância muito grande. E só quando há assim, casos de obsessão é que a pessoa desperta e passa a admitir que são coisas do outro lado, digamos assim. Então, a resposta com relação à pergunta se uma pessoa pode, ao desencarnar, 7 meses depois, psicografar uma carta. Pode. Ou não, dependendo da condição de cada um. E se, evidentemente, for de alguma utilidade. Se for só para o fim de curiosidade ou de... Evidentemente que o plano superior não vai dar essa permissão. Vamos agora para a pergunta número 2. Nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro Douglas. Boa noite a todos. A pergunta número 2 eu vou pedir para... É a seguinte. Onde ficam localizados os chakras? E eu vou compartilhar com vocês um slide para que fique melhor visualizado. Pergunta é onde ficam localizados os chakras, né? A resposta: nós possuímos um número muito grande de centros vitais ou chakras
cada um influenciando os demais, numa cadeia muito ampla. Na verdade, cada célula nossa possui um centro vital, possui um chakra, mas para responder ao questionamento, vamos citar apenas os centros vitais principais, que são os centros primários, que são em número de 7. Eu vou responder essa pergunta me baseando nos livros e também em cursos que eu fiz com Jacó Mello. Então, eu estou me baseando nessa resposta, nesses livros e em cursos que eu fiz com ele. Na ordem natural de suas disposições, temos os 7 centros vitais primários, os chakras, partindo do mais sutil para o mais denso. Nós temos o coronário, que é esse aqui. O coronário é o de mais alta frequência, é o que vibra no sentido das energias espirituais. Sua localização relativa ao corpo é o alto da cabeça. Aqui. É o centro da sabedoria. Tem a responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Cabe a ele a gerência do processo de interação e intercâmbio com os demais centros. Seu correspondente em termos de glândulas é a pineal. No campo mediúnico, é o centro que propicia a sintonia, a aproximação e o contato com os espíritos. No magnetismo, ele percebe e capta os fluidos espirituais ao mesmo tempo em que sutiliza os fluidos mais densos quando emitidos para o mundo espiritual. O segundo chakra, ou segundo centro vital, é o frontal. Também é de alta frequência, embora um pouco mais baixo do que a do coronário. Ele se localiza entre os olhos, na região vulgarmente conhecida como o terceiro olho. Nessa região aqui, mais ou menos aqui. Responde sobre as funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. Ele guarda uma relação com a glândula pituitária. No campo mediúnico, é ativado nos fenômenos de evidência, audiência e intuição, além de exercer funções de exteriorização de fluidos ectoplasmáticos, tanto para as materializações propriamente ditas, como para os demais fenômenos de efeito físicos. No magnetismo, tem forte presença nos processos hipnóticos e num processo de regressão de memória. Por ele, tanto se estabelece a relação de domínio, como de quebra de vínculo exercido por outra. O terceiro centro de força é o laríngeo, é esse aqui. Ainda é considerado de alta frequência e exerce um significativo papel de filtragem dos fluidos anímicos, quando em direção aos fluidos e campos espirituais. É o centro da criatividade. Localiza-se sobre a laringe, a garganta, e por isso também é conhecido como o centro da garganta. Regula o sistema da fala, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial e também a pressão arterial. Esses três estão mais diretamente associados a atividades psicológicas, ambientais e espirituais. O quarto é o centro intermediário, que é o centro cardíaco, que é esse aqui. Na verdade, o centro cardíaco fica um pouco mais aqui no centro, porque esses 6 centros vitais, eles praticamente são alinhados. Apenas o esplênico é que vai ser fora do alinhamento. Ele aqui está representado um pouco para a esquerda, mas, na verdade, ele fica mais na parte central. É de frequência mediana, diferente dos outros 3 anteriores. É de fundamental importância na administração dos campos emocionais. Relaciona-se com o sistema circulatório e com o sistema nervoso parasimpático, o nervo vago, e corresponde-se com o timo. No campo mediúnico, ele atua na assimilação dos campos emocionais dos comunicantes. Nos processos
no campo magnético, ele também é um usinador de fluidos sutis. Nos processos de cura, ele atua como atenuador das vibrações dos fluidos mais densos, os mais materiais, e como condensador das relações dos fluidos espirituais. O outro é o centro gástrico, o chakra gástrico, que fica de frequência baixa, normalmente é a mais ativa usina de fluidos vitais para exteriorização. É o centro vital por excelência. Ele também é conhecido como solar, centro solar, ou também centro de cura. Situa sobre a região conhecida como o alto estômago. Aqui, bem na parte, no alto estômago. E é responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e regulando o sistema nervoso simpático. Encontra correspondência direta com as glândulas adrenais e o pâncreas. No campo mediúnico, fornece campo de atração a espíritos sofredores e de densa vibração. No campo magnético, usina a maior quantidade de fluidos vitais que o organismo normalmente produz para a automanutenção, doação e também exteriorização. O outro é o esplênico, que é o único que está fora desse alinhamento. Ele fica no lado esquerdo, ele é também de baixa frequência e é um grande usinador de fluidos vitais. Ele é chamado como o centro do equilíbrio, o centro vital do equilíbrio. Ele localiza-se na região sobre o baço, atua sobre as funções biliares, renais e de excreção, e especialmente ao baço. No campo mediúnico, ele responde pelas atividades de doação fluídica a espíritos muito fragilizados ou com graves descontinuidades perispirituais. No campo magnético, usina fluidos vitais para a recomposição orgânica. O outro é o centro vital genésico, que é de baixíssima frequência. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. É o centro procriador. Situa-se sob a região genésica e corresponde-se com as gônulas, são os testículos e os ovários, né? No campo mediúnico, ele libera fluidos e vigorosa atração magnética. E no campo magnético, é o grande usinador de fluidos densos. Os magnetizadores, ou passistas, determinam que os passes devem ser feitos sempre no sentido da frequência mais alta para a mais baixa. Isso é, da cabeça para os pés, e nunca o contrário. Existe também, esses três últimos, eles estão mais relacionados ao processo físico e químico do nosso organismo. Mas existe também um outro centro vital, que também tem uma importância muito grande, é um oitavo, que ele está relacionado às comunicações mediúnicas, é o chamado centro humeral. Ele é pouco falado e quase desconhecido de muitos, mas ele é o centro vital que tem sido frequentemente utilizado pelos passistas, especialmente em regiões de desobsessão. Localiza-se nas costas, na região compreendida entre a nuca e as omoplatas. Tem influência muito acentuada nos chamados fenômenos de psicofonia e incorporação. Vou passar para a terceira pergunta. Obrigado. Vou passar para Fernando Guimarães para a pergunta número 3. O humano pode ter seu anjo de guarda, conversar e ouvi-lo? Pode, se tiver a mediunidade inerente a isso. Senão, não tem condições. Ele tem que evoluir nessa parte de ouvir e conversar. Tem que ter mediunidade aberta para isso. Senão, não consegue. Porque assim seria... Todos nós poderíamos conversar com as nossas entidades, com nossos amigos. A gente conversa com eles, mas eles não conversam conosco. A gente conversa através do nosso pensamento. Articuladamente, não. Um para com o outro,
Só quem fazia isso muito bem é Chico Xavier, Edivaldo Pereira Franco, não é? Eurípides Bassanufo, são esse pessoal que falava com as entidades tranquilamente, sem nenhum problema. Mas Deus que tem uma mediunidade muito aberta, muito tranquila, para poder evoluir nessa parte de conversação. Ele pode ouvi-lo e pode conversar, desde que ele tenha aberto, tenha a sua mediunidade aberta nessa parte. É o que eu penso. Então, vamos para a pergunta número 4, agora com nosso amigo Fernando Veloso. Boa noite, amigos. A satisfação em participar com vocês, satisfação de revê-los. E a pergunta número 4 foi colocada da seguinte maneira: em tempos de pandemia, como o Espiritismo pode nos consolar? E eu lembraria que o Espiritismo é o Consolador prometido, promessa do Cristo, quando fisicamente entre nós, próximo de seu retorno, a vida espiritual prometeu que no tempo próprio mandaria um Consolador. E eu gosto sempre dessa complementação, dessa comunicação do Cristo, quando ele mandaria um Consolador para dizer o que eu não disse, porque não seria compreendido. Então, o Espiritismo é o Consolador no geral de todos nós. Não é apenas na pandemia. A pandemia é um episódio lamentável, mas previsto. Outros menores aconteceram já, desde séculos passados, e estão todos dentro de um processo chamado de transição planetária. Quantas vezes isso já foi falado? Viemos de quê? De um mundo primitivo, onde vivia-se mais pelo instinto que pela inteligência. Passamos para um mundo de expiação e provas. Isso representa uma lei natural, ou seja, a lei do progresso. Então, dentro dessa lei do progresso, o objetivo, que é o objetivo único da doutrina espírita, é a nossa evolução. Lamentavelmente, nós temos falhado no que diz respeito à nossa evolução. E a pandemia é consequência das nossas falhas. Então, na medida que o Espiritismo nos ensina a viver, ele nos consola. Porque temos repetido isso inúmeras vezes. Por que o Espiritismo é consolador? Primeiro, porque nos acolhe. Depois, porque nos orienta, nos informa, nos ajuda, nos esclarece. E é do que nós precisamos. Então, na medida em que nós tomamos conhecimento dessas verdades eternas, nós sofremos menos, porque vamos entendendo a razão de ser de tudo isso que está acontecendo. É de agora? Não. Podemos dizer que é de todo tempo. É localizada? Não. É pandemia, ou seja, é pan, é universal. Nós nunca tivemos uma situação tão difícil e dolorosa como a atual. Vamos vencê-la? Vamos. Estamos a caminho disso. Agora, marcas profundas ficaram. Primeiro, daqueles que foram retirados daqui da Terra. Ainda hoje eu li, eu não me lembro onde, mas foi hoje que eu li alguém perguntando no WhatsApp se os que estão desencarnando em consequência do processo da pandemia não mais retornarão ao planeta Terra. Não, gente, muitos vão retornar. Porque eu já ouvi também pessoas dizendo assim, mas seu fulano é uma pessoa tão boa, dona fulano é uma pessoa tão boa, e morreu. Sim. E eu sempre falo na contabilidade da vida. Nós estamos vendo essas pessoas agora. Não sabemos do passado delas. E muitos de nós, ou a maioria de nós, chegamos aqui com dívidas muito grandes em relação à vida. Vimos aqui exatamente para ir superando esses problemas,
através das provas a que somos submetidos. Então, muitos dos que estão indo agora, efetivamente retornarão para cá numa condição melhor de que aqui estão hoje, por conta de quê? Da sua conduta nessa última encarnação. Outros, entretanto, lamentavelmente, ainda não poderão retornar a esse planeta, porque não estarão ajustados Como é com foi? o novo momento que a vida na Terra está passando. De novo, lei do progresso. No momento, duas leis estão sendo... Não pega, não. Duas leis estão sendo altamente válidas, que é a lei da destruição e a lei do progresso. Então, o Espiritismo nos ajuda nesse momento, nessa pandemia, exatamente pela sua condição de consolador prometido. Vamos agora ao Luiz Guimarães com a pergunta número 5. Boa noite. A pergunta: qual a visão do Espiritismo diante do Covid-19? A visão do Espiritismo se prende à lei da destruição, à lei da causa e efeito e à lei do progresso. Citaremos alguns fatos da história que registra fenômenos da espécie para nos dar um entendimento de que esses fatos são cíclicos. Não é a primeira pandemia, nem será a última. Aqui nós temos que, no século XIV, tivemos a peste negra, com 200 milhões de vidas perdidas. No século XVI, varíola, 56 milhões. No século XIX, a cólera, em 1817, foi 1 milhão de vidas. Na gripe russa, 1889, 1 milhão de vidas. No século XX, houve 3 pandemias de gripe. Gripe espanhola, 1918, 50 milhões de vidas. Gripe asiática, 1957, gripe de Hong Kong. E tivemos a SIDA-AIDS, em 1983, ceifando 35 milhões de vidas. Observe que isso tudo vem acontecendo ao longo da história da humanidade. Ou seja, é novidade para nós nessa presente encarnação, mas são fatos que acontecem, digamos, com uma certa frequência no mundo. No século XXI, gripe suína, e agora, em 2019, Covid, que até setembro ceifou 1 milhão de vidas. Agora, por que isto acontece? Nós podemos pensar no desequilíbrio ecológico, desmatamentos, queimadas, aquecimento global, que favorece as mutações virais, né? A poluição ambiental nos rios e mares, ou seja, as agressões à natureza que o homem promove repercutem negativamente, porque esses animais que vivem naquela região migram e a mutação virótica do vírus é muito comum e muito conhecida. Isso favorece a essas pandemias. Vamos nos reportar a Gênesis no capítulo 18, que diz: o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem, moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ou seja, todos os espíritos aqui encarnados e os desencarnados que estão neste ambiente, eles sofrem todo esse aspecto e são depurados para que haja o progresso, para que o bem venha prevalecer diante do mal. No Livro dos Espíritos, questão 728, tem uma pergunta: é lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Temos uma lei de Lavoisier: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se observarmos a natureza, tudo é cíclico. As árvores
criam suas folhas, seus frutos, começa com a semente, tem o ciclo do inverno, tem o verão. Observe que a vida é um ciclo e nós fazemos parte da vida. Temos o ciclo também de nascer, viver e desencarnar, que materialmente é destruir o corpo. No Livro dos Espíritos, questão 783, consta que segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Observemos que há um grande descompasso entre o progresso intelectual e o progresso moral. E ambos têm que andar para e passo, para que tenhamos o progresso necessário para a angelitude. Esse descompasso do progresso intelectual e moral é que faz com que nós vivamos ainda passando por dores. E eu digo que a dor é o remédio amargo que transforma o homem. E vamos ver por quê. Que lição recebemos desta pandemia? Porque tudo que nós consideramos mal ou ruim, por trás tem algo muito bom, tem uma lição muito boa para que nós aprendamos. A solidariedade desperta as necessidades mútuas que todos temos e que precisamos uns dos outros. O sentimento de fraternidade torna-se ordem geral. Isso é progresso moral. Transformação da psicosfera terrestre com as preces. Quantas preces foram feitas durante essa pandemia? Muito a mais do que se fazia. Veja bem a necessidade de todos como uniu. E isso vai favorecer a psicosfera do orbe terrestre para que os fluidos benfazejos que vêm da divindade possam penetrar e favorecer a todos. E o progresso das ciências. Em menos de um ano, nós já temos várias vacinas em vias de serem aplicadas com resultados promissores de imunidade. O que aconteceu? Toda a ciência se reuniu em torno de um único problema, ou seja, a dor uniu os homens para buscar a solução dos problemas. Passo a palavra. Na sequência, vamos voltar novamente a Douglas, com a pergunta número 6. A pergunta é a seguinte: quantas camadas umbralinas o planeta Terra tem? Bom, quem traz informações sobre o umbral é André Luiz, no livro Nosso Lar, quando logo no início do livro ele nos traz informações, ele está ambientado no umbral, e depois ele é socorrido e levado para a cidade Nosso Lar. Mas, ao longo do livro, André Luiz explica que na Terra existem 7 esferas espirituais. E ele nos traz informações sobre as 3 primeiras, que são o umbral, propriamente dito, se localiza na primeira esfera, é chamado de umbral grosso. É nesse umbral onde ele é habitado por espíritos mais materializados, mais embutrecidos, os espíritos ainda voltados muito para o mal. É uma região purgatorial e de muito dolorosa, de muito sofrimento para os espíritos que ali estão, que são aqueles espíritos extremamente materializados e voltados ainda, infelizmente, para o mal. A segunda esfera está o umbral mais ameno. É onde os espíritos do bem se localizam e fazem suas assistências. Eles criam verdadeiras câmaras de socorro aos espíritos necessitados. E a terceira esfera, que também faz parte do umbral, abriga os espíritos necessitados de reencarnação. É nessa esfera, nessa terceira esfera umbralina, mais sutil, que se localiza a cidade Nosso Lar. Essas 3 esferas das 7, André Luiz nos traz informações,
dessas três esferas espirituais, retratando edificações, organização, as organizações mantidas pelos espíritos, e como funcionam essas três esferas espirituais ao longo da série A Vida no Mundo Espiritual. Portanto, respondendo a pergunta, as camadas umbralinas do planeta Terra são três. São três camadas. A mais umbral grosso, o umbral mais ameno, e a terceira esfera, que é o umbral mais sutil, é onde se localiza a cidade nosso lar, cidade colônia nosso lar. Eu passo a palavra para a pergunta seguinte, que é com o seu Calixto. A pergunta seguinte é comigo. Eu juntei duas questões porque são parecidíssimas. A primeira, a pessoa pergunta se aquele que desencarna de Covid, como é que chega o espírito no mundo espiritual? E, paralelamente, perguntou, na velhice, a maioria dos humanos perde a memória. Quando o idoso morre, seu espírito volta a ter a memória completa? A gente falou logo no início que é fundamental se chegar na parte espiritual um acesso à lucidez. E, evidentemente, que a maioria de nós, por não se preparar para a morte, não tem esse preparo. E, evidentemente, a maioria chega lá e precisa de um tempo, às vezes, longo, para que possa ter ideia do que aconteceu. Com relação à Covid, é uma agressão para nós, mas não é uma agressão quanto uma morte por acidente, que é uma coisa brusca, onde o perispírito não se desata da carne, ele simplesmente se rompe. É um choque enorme. Na velhice, ao contrário, é um processo lento que a espiritualização já começa. Uma pessoa idosa, evidentemente que tem idosos e tem idosos, quando chega a uma certa idade, ele vai desmaterializando naturalmente, no processo lento, a ponto de chamar alguns idosos de pessoas que adivinham, porque a sua ação está vislumbrando já o plano espiritual. Então, a questão de perder a memória é simplesmente um aspecto físico, porque o espírito não perde a memória, nem fica com a memória fraca. Pelo contrário, cada vez que ele se desmaterializa, mais ele está vislumbrado com a realidade, que é a vida espiritual. Então, quando a pessoa efetivamente desencarna e chega na parte espiritual, ele pode ter aquela lucidez rapidamente, ou não, dependendo, evidentemente, do estilo de vida, da saúde e da sua conduta moral. Então, a prática do bem, a prática da caridade, uma vida ética, faz com que a pessoa tenha essa lucidez. Agora, a questão de ter o idoso, a fraqueza da memória, é em virtude do desgaste dos órgãos. Uma criatura que reencarna, por exemplo, para espiar alguma questão ligada ao cérebro, ele, em plena juventude, ele vai ter a memória fraca, digamos assim. Mas não é o espírito que tem a doença no cérebro. Muitas vezes, por agressão, aquela lesão está no perispírito. E aí afeta, evidentemente, o corpo físico, e aí podemos ter, numa pessoa, para nós considerada débil mental, um espírito muito inteligente, às vezes até um cientista, mas pelo que fez de errado em vidas passadas, ele pode ter uma reencarnação privada daquele órgão defeituoso, e aí, perante aqueles
que estão convivendo com ele, achar que aquilo ali, até pensar que é um espírito menor, um espírito não. O problema está na vestimenta. O que está por trás, muitas vezes, é o quê? Um espírito muito sabido, porém muito endividado, e como no passado Tá certo. o erro foi da parte cerebral, é lá que ele tem que expiar, tendo uma vida aos nossos olhos inútil. Mas, evidentemente, que após uma vida dessas condições, ele vai, uma vez na parte espiritual, retomando a memória, compreender o porquê daquela expiação. Bom, a pergunta seguinte não é proteção, mas é que houve aqui um rearranjo e volta para Douglas com a pergunta 8. A pergunta é a número 8. Número 8. Qual a função da pineal na evolução de um ser humano? Bom, para responder essa pergunta, eu vou contextualizar um pouco o conhecimento sobre a glândula pineal para a gente chegar e entender a resposta que nós chegaremos, né? A glândula pineal, também chamada de epífise, é uma glândula com cerca de 5 a 8 milímetros de comprimento, pesa em torno de 150 miligramas e está localizada sob o teto do diencéfalo, na extremidade posterior do terceiro ventrículo. Mas ela já começou a ser citada há muito tempo. Em 330 a.C., portanto, há 2.350 anos atrás, a pineal foi descrita por Herófilos de Alexandria como a válvula que regula o fluxo do pensamento. Mas esse estudo sobre a pineal continua. René Descartes, no ano de 1640, em uma carta para Mersenne, ele afirma: existiria no cérebro uma glândula que seria o local onde a alma se fixaria mais intensamente. A pineal, ou epífise, ela atinge o seu desenvolvimento máximo dos 7 aos 14 anos de idade. E vai decrescendo, isso do ser humano, né? E decresce gradualmente de tamanho, mas não vai perder nunca a sua função. Ela está envolvida nos controles dos ciclos biológicos, como o biorritmo circadiano, que é a vigília e o sono, nos biorritmos sazonais, as estações do ano. É isso aí que permite, porque todos os animais têm essa glândula. E ela que orienta nos processos migratórios, nas mudanças sazonais que ocorrem no outono, inverno, verão, primavera, com o campo magnético da Terra, e faz com que aves viajem do continente do hemisfério norte até o hemisfério sul, e o contrário. As tartarugas que nascem numa determinada região, vários anos depois, voltam para desovar naquela mesma região onde nasceu. É através dessa função da pineal que todos os animais possuem. Ela é importante no controle do desenvolvimento da puberdade, pela inibição da função testicular ovariana. Porque é a partir do desenvolvimento dela, que começa a ocorrer após os 7 anos e conclui basicamente aos 14 anos, quando nós entramos na nossa puberdade e começamos a ter o nosso amadurecimento sexual. Uma curiosidade também, a glândula pineal é a única estrutura ímpar do encéfalo. Todas as outras têm 2 no nosso cérebro, mas ela é a única que só existe ela no cérebro como uma glândula unitária. O espírito André Luiz foi quem despertou, através de seus livros, o interesse dos espíritas e dos espiritualistas para melhor estudar essa glândula e sua influência nas atividades medianímicas do ser. Ele afirma, no livro Missionário da Luz, já de 1945, no segundo capítulo, tem como título A Epífase, que é dedicado exatamente à pineal. André Luiz traz, então, informações importantes dessa glândula durante a atividade da vida do ser e na mediunidade,
Quem tiver mais interesse em conhecer a pineal, eu recomendo ler esse capítulo de Missionários da Luz, o capítulo 2, que traz muitas informações muito interessantes sobre a pineal. Ele afirma que as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades forças que vão atuar de maneira positiva nas energias generadoras. A pineal também ela funciona como uma verdadeira antena parabólica entre o mundo espiritual e o mundo material. É uma verdadeira antena parabólica e um transdutor ao mesmo tempo entre o mundo espiritual e o mundo material, facilitando a comunicação mediúnica entre o mundo espiritual e o mundo material, espiritual e material. Nas filosofias orientais, a pineal é considerado o terceiro olho, que leva ao autoconhecimento. Como as informações disponibilizadas pelos mestres espirituais ainda são muito genéricas, é difícil, por enquanto, chegar a um conhecimento satisfatório da dinâmica neurofisiológica do processo mediúnico. Foi com o isolamento de seu principal hormônio, a melatonina, por Aaron Lerner e seus colegas da Universidade de Yale, a partir de 1959, que cresceu o interesse do mundo científico em estabelecer suas funções. Atualmente, pesquisas científicas têm voltado mais atenção e estudos para melhor conhecimento das funções da pineal. A melatonina produzida pela pineal, além da ação sobre a cor da pele, exerce um efeito inibidor sobre as gônadas, que são os testículos e os ovários, controlando a maturação sexual. Um artigo dos cientistas Dr. Volhat e Dr. Sam, publicado na revista científica Nature, em 1988, afirma que a pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos, encaminhando-os às áreas cerebrais frontais, na região do córtex frontal, permitindo a sensação consciente do fenômeno. Então, como resposta ao questionamento de qual a função da pineal na evolução de um ser humano, trazemos a explicação dada pelo espírito André Luiz, que a classifica como a glândula da vida mental ou a glândula da vida espiritual do homem. Ele afirma nesse livro, Missionário da Luz, o seguinte: ela acorda no organismo do homem na puberdade, as forças criadoras, e, seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Mais adiante, ainda nesse mesmo capítulo, ele diz: ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão do corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Portanto, na nossa encarnação, ela faz o despertar do nosso lado sexual na puberdade. Mas ela também, por essa explicação, ela é dada por André Luiz, ela é também o elo que liga as nossas encarnações e as nossas reencarnações. É através da pineal que existe esse elo entre as nossas encarnações também. Outra coisa, os estudos mais recentes mostram que a pineal é a glândula que controla todas as demais glândulas do organismo. É ela que comanda todo o nosso sistema glandular, nós humanos, provavelmente, e todos os animais também. E, provavelmente, muito provavelmente, essa seria uma grande explicação sobre a mediunidade, quando Allan Kardec dá um atributo biológico à mediunidade, e deixando de ser um conceito puramente filosófico.
Porque quando nós começamos a estudar, a entender um pouco, começarmos a entender a pineal, vamos ver que ela tem muito a ver com a mediunidade que nós, espíritas, conhecemos. Eu passo para a pergunta seguinte. Vamos passar para Fernando Guimarães com a pergunta 9. O obsessor pode interferir no nosso processo de evolução para a luz? Pode, se a gente abrir a guarda para eles. Se eles acharem a guarda aberta, eles interferem sim na nossa evolução espiritual. Mas se a gente tem uma condição de evoluir, de melhorar, com certeza eles terão dificuldade de intervir conosco, porque nós temos uma condição melhor de evolução se trabalharmos para isso. Consequentemente, o obsessor que achar a guarda aberta de qualquer um de nós, ele interfere na nossa evolução espiritual. Só que a nossa evolução para a luz, ela é lei divina. Com certeza absoluta, vamos chegar lá. Com certeza absoluta, não sabemos quando, mas vamos chegar lá, porque é uma lei de Deus, uma lei divina. Mas, naturalmente, com certeza absoluta, se abrirmos a nossa guarda, eles vão querer interferir, sim, na nossa evolução espiritual, porque eles ainda estão um pouquinho atrasados e não querem ficar para trás. Consequentemente, eles querem influir na nossa evolução espiritual. Isso acontece com os médios, muito com os médios, porque se o médio não for uma pessoa balizada e educada, ele é manipulado pelos obsessores, porque nós deixamos que isso aconteça. Mas se nós não deixarmos que isso aconteça, eles vão, com certeza, ter dificuldade para manipular a nossa maneira, a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Portanto, a mudança de postura, a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral é muito importante, porque eles não têm condições morais nenhuma de interferir na nossa maneira de viver, de conduzir a nossa vida. Porque não terão brecha, sendo que eles vivem no meio de nós. Todos, tanto os menos atrasados, como os menos evoluídos, como a gente, mas com certeza absoluta, se a gente abre a guarda para eles, através do nosso pensamento, através da nossa maneira de agir, com certeza absoluta, nós estamos abrindo brecha, porque eles manipulam conosco. Mas se a gente está evoluindo, melhorando, eles percebem isso, com certeza também eles terão dificuldade e vai procurar outra pessoa a qual eles têm condição de interferir. Mas na nossa vida, com certeza, eles vão perder tempo. Se eles verificar que a gente não deixa essa guarda aberta para eles, com certeza eles vão procurar outro campo para fazer o que eles querem fazer. Mas, naturalmente, se a gente está procurando se moralizar, melhorar, com certeza absoluta, eles não vão ter condições de manipular. Mas se a gente deixar a guarda aberta, se a gente não estiver ligado com Deus, não estiver ligado com Jesus, não estiver ligado com as nossas entidades amigas protetoras, absoluta certeza, às vezes será manipulado por eles e vai nos atrapalhar no nosso progresso. Mas o nosso progresso é uma lei divina. Um dia chegaremos lá, uns mais primeiro, uns primeiro, outros depois, outros antes, vai depender de cada um de nós, porque tudo está no controle da nossa vida, é a gente que tem que saber o que vai fazer, o que é certo, o que é errado. Mas se a gente abrir a guarda para os nossos irmãos ainda não esclarecidos, que não têm o esclarecimento, talvez, que a gente está procurando ter, através das palestras, através da frequência da leitura do Evangelho, do livro dos Espíritos, da Gênese e outras obras, aí, com certeza absoluta, quando estamos aprendendo, eles terão muito mais dificuldade de nos atrapalhar na nossa evolução espiritual. Isso vai acontecer, com certeza, conosco, se a gente abrir a guarda para eles. Porque eles estão no meio de nós. Fernando Veloso sempre diz isso, eu concordo plenamente com ele. Eles estão andando conosco, estão ao nosso lado.
Mas, com certeza absoluta, quando você abre a guarda, aí eles chegam e manipulam ou tentam manipular você, e se você deixar, a vaca vai para o brejo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Na nossa evolução espiritual, a gente tem que ter o cuidado das nossas preces, das nossas orações, de modificar o nosso eu, fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Quando eles perceberem isso, com certeza absoluta, eles nos afastam de nós e vão procurar outras praias para que ele possa penetrar. Aquela já não dá mais para ele. É isso que a gente tem que fazer. A conduta nossa é importante, sobretudo no nosso pensamento, aqui, nosso pensamento. Porque nós atraímos os nossos inimigos do passado, ou mesmo do presente, não só através da fala ou do nosso pensamento. Com certeza, se a gente abre a guarda, eles vão nos manipular, com certeza. Mas se a gente não abre a guarda, se a gente procura fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, aprender e conduzir a nossa vida no caminho do bem, eles terão muita dificuldade e, consequentemente, não podem nos atrapalhar, porque eles vão abrir caminho para outras praias que não é a nossa. É isso que eu quero dizer. Fernando Veloso, pergunta 10. O assunto continua obsessão. E a obsessão realmente é um assunto, um fato assustador para muitos, ou para a maioria até. E é o que leva a maioria das pessoas às casas espíritas, em busca do chamado tratamento espiritual. E isso acontece em função, inclusive, da ideia que se tem de obsessão. Quando você encontra uma definição de obsessão que diz é a perseguição tenaz e constante de um mau espírito contra o indivíduo. Ora, isso é agradável? É claro que não. Perseguição tenaz e constante de um mau espírito. Um mau espírito ao nosso lado o tempo todo. A esse respeito da obsessão, ao longo do tempo nós temos sugerido a leitura de um livro que entendemos muito importante, que chama-se Obsessão e Desobsessão, escrito por Sueli Caldas Schubert. Sueli Caldas Schubert é uma escritora mineira. Os livros dela não são psicografados, são fruto da experiência dela na seara espírita. E esse livro, Obsessão e Desobsessão, eu acho um livro excelente, pelo aspecto didático. Ela explica tudo de uma maneira simples e que tira de nós esse medo, esse pavor que muitos têm da obsessão. Porque há uma pesquisa feita no passado que dizia que de 9 entre 10 pessoas eram obsidiadas ou já o tinham sido, ou já o foram. Em cada 10, 9 são obsidiadas ou já o foram. E se nós entendermos como de fato é, que a obsessão ela não atinge apenas o obsidiado, mas os circunstantes, a família, os colegas de trabalho, os amigos, todos são afetados pelo nosso descontrole emocional resultante da obsessão, a gente vê o quanto a obsessão é realmente abrangente no sentido de desestabilizar as pessoas. A pergunta é como identificar a obsessão simples e complexa. Então, indo lá a Sueli Caldas Schubert, ela diz a certa altura, a maioria das obsessões acontecem por vingança. Veja só como isso é importante. A maioria das obsessões acontece por vingança. E alguém só se vinga de mim se eu fizer alguma coisa a ela. Então, aquele obsidiado que está me assediando é alguém a quem eu agredi no passado. Conclusão simples que chega é que se ele é um mau espírito, eu também sou. Porque eu fui quem o fiz, meu obsessor.
Mas quando nós vamos analisar com mais profundidade a obsessão, e como ela diz que a maioria não é a totalidade, existe obsessão até por amor. Por incrível que isso possa parecer, existe obsessão até por amor. Então, é essa obsessão simples a que a pergunta refere. E como a obsessão por amor? Ora, pessoas próximas de nós, amigos, irmãos, pais, filhos, marido, mulher, aqueles que estão ao nosso lado o tempo todo, um deles desencarna. E não quer se afastar. Às vezes são eles em relação a nós. Às vezes somos nós em relação a eles. Porque eles nos obsidiam, mas nós também os obsidiamos. E obsidiamos por amor. Eu já vi casos e casos de pessoas que se ligam àquele que partiu de uma forma tão terrível que acabam o obsidiando. E ele fica lá sofrendo por conta do nosso sofrimento. E esse episódio, gente, da chamada morte, é irreversível. Morreu, morreu. Sob esse aspecto, a gente pode dizer, morreu, acabou. Por quê? Porque não retorna na mesma condição física. Então, nós temos que entender o episódio. Esse pai, esse filho, esse irmão, essa esposa, esse marido, fica aproximando-se daquele que aqui ficou, com a intenção de quê? De estar perto por amar. Mas o seu descontrole emocional faz com que ele, ao invés de ajudar, esteja atrapalhando. Eu estou aqui sofrendo porque aquela criatura partiu. Ela se aproxima de mim com o seu sofrimento também, é mais sofrimento, é mais dor. Então, esse é o chamado. Essa é a chamada obsessão simples, onde não há a intenção de prejudicar. Pelo contrário, a intenção é de estar próximo por amor. Aí essa criatura, o obsidiado, vai a um centro espírita, faz uma consulta e lhe é recomendado um tratamento espiritual, cujo primeiro passo do tratamento espiritual é a palestra. É a palestra pública, onde nós procuramos explicar, orientar, esclarecer a respeito do processo da obsessão. Só que não é apenas o obsidiado que ali está. O obsessor também está presente, por quê? Porque é trazido pelas equipes espirituais. E no momento em que ele toma conhecimento que, ao invés de ajudar, está atrapalhando, ele se afasta. Na obsessão simples, evidentemente. Ele se afasta. E afastar-se não quer dizer deixar de amar. Não, é deixar de interferir. Continua amando à distância. O sentimento é o mesmo de amor, só que não está mais interferindo. Essa é a obsessão simples. É a mais simples. Agora, quando a obsessão tem o objetivo de prejudicar, é aquela motivada pela vingança, aí sim, aí há necessidade de um tratamento. E esse tratamento implica, como eu disse, primeiro, reunião pública. Depois, desobsessão nas mesas. Água fluidificada e passe. Esses são os 4 passos do tratamento espiritual. Todos 4 importantes. Entretanto, a reunião pública, nós dizemos que é a fundamental. Por quê? Porque é na reunião pública nós recebemos informações. Na reunião pública, nós estamos atacando as causas. O que foi que motivou? Lá no passe, na desobsessão da água fluidificada, nós estamos trabalhando nos efeitos. Mas é claro que cessar da causa, cessa o efeito. Daí nós temos que entender a obsessão. É um processo complexo,
daí a necessidade de estudo. Porque, como foi dito anteriormente, na participação anterior de Fernando Guimarães, o que é fundamental na desobsessão é exatamente a reforma íntima. Ou seja, você muda o seu procedimento, a sua qualidade de vida, para não dar vez, não dar acesso por afinidade a que aquele obsessor se aproxime de você. Porque uma coisa que nós temos que entender, em todo processo obsessivo, todo, seja ele simples, seja ele complexo, em todo, existe a coisa da afinidade. Porque existe processo obsessivo que não são nem por vingança, nem por amor, simplesmente por afinidade, que é o caso dos vícios. O fulano é um viciado. Qual é o vício mais simples? O fumo. Então, ele é um fumante viciado. E morre e desencarna como consequência do fumo, um enfisema pulmonar, qualquer dessas doenças. E ele chega na vida espiritual. Quem é que é viciado? É o corpo ou é o espírito? É claro que é o espírito. E ele chega no mundo espiritual sentindo a necessidade de satisfazer o seu vício, mas não tem o corpo através do qual ele satisfazia o vício. Então, ele vai se aproximar de quem? De um que fuma ou de um que não fuma? Evidentemente, de um que fume, para forçá-lo a fumar, mais do que fumar para satisfazer o seu vício. É o obsessor que está fazendo você viciado? Não. O viciado somos nós. Nós vamos ser vítimas do nosso vício. Nós vamos ser elemento que vai satisfazer o vício do outro. Então, não podemos botar culpa nos espíritos pelas nossas obsessões. Em nenhum caso. Porque, nos casos mais graves, se a obsessão é por vingança, repito o que disse anteriormente, alguém se vinga de mim se eu fizer alguma coisa a ele. Então, começa comigo. E se a obsessão é simplesmente por afinidade do vício, o viciado sou eu. Não foi o espírito que me fez viciado. O espírito vai se aproveitar do meu vício. É isso que nós temos que entender. Luiz Guimarães, pergunta 11. Pergunta 11. Como o espírito guarda as informações adquiridas em outras vidas? Reportemos-nos ao Livro dos Espíritos, questão 7.6. Que definição se pode dar do espírito? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Importante essa definição para sabermos as atividades do espírito para poder responder essa questão. Na questão 85 do Livro dos Espíritos, nós temos também: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? A resposta é o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Claro que o mais importante é o espírito, porque o corpo é perecível, não poderia ser o principal. O principal é aquele que é imortal, aquele que pré-existe e resiste a tudo. No livro Filosofia Espírita, volume 8º, de João Nunes Maia, Miramês faz um comentário sobre a questão 392 do Livro dos Espíritos e nos diz o seguinte: o espírito não perde as lembranças do passado. O fenômeno que ocorre no trânsito da reencarnação é apenas um esquecimento temporário, que é o véu do esquecimento que nós temos. Então, aqui já vemos que o espírito não perde as lembranças do passado. Se ele não perde, é porque ele já acumulava essas lembranças. Na questão 621, existe uma pergunta muito básica. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ora, se a lei de Deus, que
poderemos considerar que o que há de mais importante que nós devemos ter em mente e guardar está na consciência. Aqui vai a resposta à pergunta. A forma como guarda as informações. Sendo o espírito um ser pensante e sede da consciência, as informações de vidas passadas são armazenadas na memória, da mesma forma que aprendemos e guardamos experiências da vida corpórea. Então, por ser pensante, o espírito é quem pensa, o corpo é quem executa. Eu costumo dizer que nós somos o robô, o espírito é quem comanda. Primeiro nós pensamos, arquitetamos e executamos o que queremos. É por isso que no pensamento reside toda a nossa história. É lá que nós arquitetamos todas as ações para o bem ou para o mal. E sanear os pensamentos, que o nosso amigo Fernando fala tanto, é o princípio de tudo. Mente sã, corpo são. Pense no bem, pratique o bem, que a vida vai bem. Passa a palavra. Agora é comigo. Uma pessoa perguntou: e quanto tempo o duplo etérico leva para se dissipar após o desencarne do corpo? Bom, existe o espírito, o revestimento do espírito é o perispírito e, evidentemente, é o corpo físico. Entre o corpo físico e o perispírito há um outro corpo fluídico, energético, chamado duplo etérico. É como se fosse um amortecedor, para que as sensações não sejam tão chocantes, dependendo do tipo de emoção. Então, quando há o desencarne, o perispírito acompanha o espírito, mas o duplo etérico ele permanece no corpo que foi ora desligado. E ele também se desintegra. Aí a pessoa pergunta quanto tempo isso leva para se desintegrar. Evidentemente que isso não é importante para nós. Porque Deus saber se faz 5 minutos, ou se é com um dia, ou com 10. Na realidade, ele pode se desintegrar com alguns minutos e levar anos, dependendo do tipo de morte, dependendo do que a pessoa é. Por exemplo, um suicida pode levar anos e anos para haver essa desintegração. Uma pessoa de uma vida reta pode levar alguns segundos. Agora, quem tem a capacidade de ver, percebe que ele tem, assim, ele excede o corpo de 5 centímetros e é um medidor, um indicador de a pessoa está bem de saúde ou não. Mas isso é como se diz, não vai modificar a nossa vida em nada. A gente tem que procurar, dentro da prática do bem, ser uma pessoa melhor. E essas questões que é bom a gente saber, mas não que vai nos ajudar a coisa nenhuma. Então, é um corpo, além do corpo mental, que existe também entre o espírito e o perispírito, mas, na realidade, o que a pessoa pergunta é o tempo que o duplo etérico levaria para antecipar, pode ser de minutos até anos. Agora vem Douglas de novo. Pergunta 14. A pergunta 14, ela é a seguinte. No Evangelho no Lar, há também uma legião de espíritos para nos auxiliar, e ela tem uma subpergunta. Podem estar presentes espíritos sofredores que precisam ouvir os estudos? Ela é uma pergunta dividida em duas. Bom, a prática do Evangelho no Lar, ela é realizada pela família em seu lar. Essa é a primeira premissa, né? Ela deve ser realizada em dia e horário determinado da semana e com pontualidade.
Isso para facilitar a presença de espíritos protetores que ali se reunirão para auxiliar a família. E também auxiliar espíritos sofredores ou de conduta inferior e que necessitam sentir o sentimento de amor para ajudar no seu progresso. A prática do Evangelho no lar, ela inicia com a prece, é seguido de uma leitura ou de um capítulo, de um trecho, geralmente do livro Evangelho no Lar, e do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, e é seguido de uma interpretação do trecho lido e termina com uma prece. Essa é como se deve fazer o Evangelho no lar. A prática do Evangelho no lar transforma o lar, onde ele é realizado, em um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os diversos trabalhos de esclarecimento e consolo para aqueles que estejam necessitando. Os sentimentos de paz e de amor emanados pelos participantes criam condições ideais para receberem salutares e benéficas inspirações para a resolução das dificuldades que, porventura, estejam enfrentando aqueles membros daquela família participante do Evangelho no lar. Mas também nós visando o aproveitamento da energia magneto-fluídica que pode ser transmitida ao organismo humano, na prática do Evangelho no lar, coloca-se copos de água, um para cada integrante da reunião. E na prece final, roga-se ao alto para que ela seja magnetizada ou fluidificada. Pode-se colocar também um copo para uma pessoa que esteja enferma e que não possa, por algum motivo, estar participando da leitura, do estudo da prática do Evangelho no lar. Mas sempre deve ser colocado um copo para cada participante ou para aquele membro que não possa participar, porque aí a espiritualidade deposita os fluidos necessários, os átomos espirituais necessários para que aquela água seja magnetizada ou fluidificada, como alguns chamam, né? Bom, resumindo, no Evangelho no lar, há sim uma legião de espíritos que vem nos auxiliar. E em relação à segunda parte da pergunta, se podem estar presentes espíritos sofredores que precisam ouvir os estudos, sim. Os vários espíritos que vêm auxiliar a família, aproveitam aquele momento, que é um verdadeiro banquete de luz e de amor, para auxiliar também espíritos que estejam necessitando e que ali estão presentes. Então, é algo maravilhoso que nós podemos fazer para nós, para a nossa família, a prática do Evangelho no lar. É uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer, porque nós envolvemos todos os membros da família. Algumas pessoas também, às vezes, perguntam, uma criança pode participar do Evangelho no lar? Pode e deve. Porque é na criança que se desenvolve os laços afetivos e amorosos e os conceitos religiosos que nós vamos ter durante toda a nossa vida. Só que, na hora da explicação, pode-se e deve-se dar uma explicação para o nível de conhecimento daquela criança. Então, se deve mudar o palavreado para dar uma determinada explicação para a criança que esteja participando. Mas é muito importante a participação das crianças na prática do Evangelho no lar. Passo para a próxima pergunta, que é Fernando Guimarães. Fernando Guimarães pergunta aqui. Os médios trabalhando em uma casa espírita, mesmo tentando melhorar, trabalhando no bem, ajudando o quanto possível, podem ser auxiliados por irmãos menos esclarecidos e não conseguir progredir? Pergunta um pouco longa. Veja só. O centro espírita, geralmente, quando a pessoa vai fazer um curso de mediunidade, um centro espírita, como o Caminho para Jesus e outros sérios, orienta os irmãos
procura orientar, procura explicar e apontar o caminho como deve ser o aprendizado da doutrina espírita e da mediunidade. Com certeza absoluta, se ele for muito bem orientado, muito bem abalizado, trabalhando no bem, não tem nenhuma condição de ser manipulado por nenhum espírito obsessor. Apesar de que os médios são os mais procurados, não é? Para mudar sua postura, querer influenciar. Chico foi assim, Edivaldo foi assim, Eurípides Massanou foi assim, Dona Maria Modesto Cravo também foi assim. Todos os médios que trabalhavam no caminho do bem foram muito perseguidos, entre eles Chico. Chico, quando ia para a Fazenda Modelo, ia assim uma turma, como ele tinha a vidência muito acentuada, os irmãos iam atormentando a vida dele pelo caminho até ele chegar no trabalho. Mas ele não se deixou influenciar por nenhuma vez pela sua questão moral. Ele tinha uma moralidade muito, muito, muito firme naquele que ele estava fazendo e praticando no caminho do bem. Então, o centro espírita que orienta o seu trabalhador médio no caminho do bem, ele está ali trabalhando por amor. Com certeza absoluta, eles vão ter muita dificuldade, mesmo que sofra influência de espíritos ainda não esclarecidos, mas não vão derrubá-lo, porque ele está no caminho do bem. Quando ele está no caminho do bem, eles têm muita dificuldade, eles podem até nos procurar, mas tem muita dificuldade de entrar na nossa faixa vibratória, porque a nossa faixa do médio, já está num outro patamar muito mais evoluído, eles terão muita dificuldade de querer entrar para tirar o médio daquele trabalho, para afastar o médio, obsidiar o médio. Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Mas se o médio abre a guarda, porque tem um médio relapso, tem um médio vaidoso, né? A gente sabe disso. Os médios que cobram pela mediunidade, a gente conhece alguns casos aqui perto e outros um pouco distantes. Eu conheço alguns, claro que aí não vou citar por questão de ética o que aconteceu, tanto aqui no estado de Pernambuco, como em Minha Terra, em Minas Gerais, como em São Paulo, como na Bahia. Já aconteceu muito isso. Por questão ética, a gente não vai citar nome de ninguém, mas porque abriram a guarda, fizeram tudo errado, daí a pouco foi caindo um por um. Porque espíritos evoluídos, médicos evoluídos, não vai se submeter a trabalhar com médio que está cobrando aquilo que veio de graça para ele, aquilo que teve a missão de construir e de trabalhar, a melhorar a sua própria vida, a sua própria maneira, a sua condução de vida. Mas se ele sai dessa faixa vibratória, se ele procura fazer as coisas erradas, com certeza absoluta, além de perder essa mediunidade, o que tem acontecido por aí, é uma pessoa fadada a ter muitos problemas na vida pessoal e familiar dele também. Isso arrasta a família, isso puxa a família toda, né? Porque a mediunidade é uma missão muito bonita, que a pessoa tem que cumprir ela regiamente, aquilo que recebeu, ele tem que dar de graça, não cobrar de ninguém. Fazer um trabalho de amor, de caridade, de esperança para todo mundo, né? A gente que conhece alguns médicos lá do Caminho para Jesus, que eu doutrino com eles, trabalho com eles, graças a Deus, até hoje não encontrei nenhum médico dos que eu conheço, e todos eles trabalham na condução do bem. Então, isso é muito importante, que a gente procura caminhar no caminho do bem, sendo médios ou não. Porque é importante, a gente está citando aqui médios, mas é todos nós estamos aqui para evoluir. É uma lei divina, sendo médio ou não. Nós temos que caminhar no caminho do bem, fazendo o bem sem olhar para quem. Isso aqui é muito importante na nossa condução. Agora, quanto à mediunidade do médio, quando a mediunidade ela é muito mais latente e responsável. Quando a gente tem essa missão, com certeza a gente tem que abrir o espaço para fazer o bem, sem olhar para quem, trabalhar sério e com muita responsabilidade. Então, eu acho que isso aí fecha essa questão de hoje, porque é muito importante a gente falar sobre a mediunidade, a responsabilidade que o médium tem que ter na sua condução da sua vida, da sua maneira de viver e na sua postura de viver, que é o mais importante.
foi dito isso. Fernando Veloso, pergunta 16. Olha, nós temos muito pouco tempo 2 minutos. e eu vou ser bem breve. Que a pergunta é: pode um espírito ocupar um corpo de um encarnado? E eu respondo simplesmente não, porque nessa caixa só cabe um, eu. Mas nós temos que entender, gente, que nós não temos espírito, nós somos espíritos. E essa pergunta é recorrente nos centros por pessoas que, se sabendo médium, dizem que não querem participar dos trabalhos mediúnicos, com medo que o espírito entre no seu corpo e não queira mais sair. Isso jamais irá acontecer. O espírito é uma individualidade junto àquele corpo que ele anima desde o nascimento até a morte do corpo físico. Então, pelo adiantado da hora, eu respondo simplesmente: pode o espírito ocupar um corpo de um encarnado? Não. Então, meus amigos, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Então, para quem nunca tinha assistido, percebeu que é um trabalho diferente, onde vários assuntos são abordados e de tudo se aprende um pouquinho. Como também a hora está adiantada, nós vamos encerrar pedindo ao companheiro Douglas a prece de encerramento do nosso trabalho. Bom, Calixto? como o seu Calixto falou, algumas perguntas ainda serão respondidas, perguntas que foram formuladas e não foram respondidas, elas serão respondidas na próxima dia de perguntas e respostas. Da mesma forma que no trabalho presencial, esse dia de perguntas e respostas ocorre na última sexta-feira do mês, virtualmente também nós iremos seguir essa mesma rotina. Então, a próxima rodada de perguntas e respostas ocorrerá no dia 18 de dezembro, já que a última sexta-feira do mês de dezembro é o dia 25 de dezembro, então nós vamos antecipar essa rodada de perguntas e respostas para a sexta-feira anterior, que é o dia 18 de dezembro. Mas, mesmo com todas essas pequenas falhas que ocorreram na noite de hoje, essa primeira palestra virtual de perguntas e respostas e a nossa 77ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Foi muito bom participarmos, a todos que aqui estiveram presentes, participando. Foi muito bom a presença, muito boas perguntas, e nós demos as respostas que melhor nós conseguimos dar. Mas vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso querido Pai, a Jesus, nosso mestre, irmão e orientador de todos os nossos trabalhos, a espiritualidade amiga, e por estarmos aqui reunidos com esse sentimento de amor nesse momento tão difícil que a humanidade está passando, que é essa pandemia. Que a tua luz, então pedimos, Senhor Jesus, que a tua luz, o teu amor esteja sempre conosco e que sejamos dignos de levar esse seu amor a todos aqueles que convivem conosco. Muita paz, muita luz para todos nós. Assim seja.